O capítulo 1147 em resumo, tem muitas coisas ao bater o olho, é automático, o pensamento que vem é, mais que conveniência. As lembranças do Saulo são de certa forma convenientes. A Gunko capturar todos os membros no navio é conveniente. Os cavaleiros evitarem um conflito com o Luffy é conveniente para um zaralho. Isso em especial é bastante curioso. O governo quer eliminar o Nika da geração atual e com boa parte do bando capturado, essa missão se torna tão simples quanto passar manteiga no pão. Entretanto, o pessoal quer ficar suave. Como se o Luffy olhasse os gigantes na merda e fosse ficar parado observando. Enfim, vou puxar o capítulo e comentar mais sobre, mas antes disso, tenho que corrigir a notícia falsa que soltei no último capítulo. Tinha certeza absoluta que o Frank tinha hackido o armamento, até porque, ele derrotou um vice-almirante. Mas, a imagem não mente. O punho dele não tem nada, diferente do punho da Bonnie que tem uma sombra. E isso, automaticamente torna o Sasaki e o vice-almirante dos vários queixos, em inúteis. Enfim, pausa para o like e já volto. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Bom, indo pela capa, seguimos com a história do Yamato. Dessa vez, aprendemos que o novo Daimyo Gyudon é o Raizou e ele veio agradecer o Yamato por ter feito o trabalho dele. O ninja trouxe comida para o coitado do Yamato que gastou muita energia. Na cena ainda tem a Otama, a bichinha está prejudicada na imagem. Mas é isso, uma capa que nem sobe e nem desce. E bem, entrando nos acontecimentos desse capítulo, retornamos nas lembranças do Saulo. Para começar, achei essas lembranças exageradas. Para mim, não precisava. Inclusive, não tem uma imagem boa da condição física do Saulo depois de derrubar o lobinho. Mas supondo que isso é antes da luta contra os Somers, e se ele percebeu o cavaleiro chegando, o cavaleiro também deveria ter visto a Robin e o Chopper na mão dele, certo? Infelizmente, como o haki da observação se tornou o flash negro de Jujutsu Kaisen, o cavaleiro certamente não está usando. Então partimos do princípio que ele não os viu e muito menos os sentiu. Ainda nessa primeira página, tem algo que me incomoda. Essas lembranças trazem o Saulo avisando para a dupla que não dá pra vencer porque ele já viu os cavaleiros e sabe que eles são imortais. E por fim ele pediu que a dupla tentem salvar as crianças. Dito isso, se ele sabe que o cara é imortal, por que ele não se rendeu para conservar energia? Talvez ele tenha lido o roteiro e sabe que a dupla vai conseguir sair sem ser percebido, basta os Somers virar de costas. Mas enfim, o que realmente me incomoda é esse rolê do Saulo também conhecer os Cavaleiros Divinos. Tipo assim, recentemente, fui lembrado que o Brook antes de ser pirata, já foi um guarda real de algum país que talvez não tenha importância no grande esquema do mundo. Então a dupla possuía alguma ligação com a marinha e governo mundial. Entretanto, minha leitura sobre os Cavaleiros Divinos, era que o grupo era uma parada secreta. E aparentemente, não era tão secreta assim. Beleza, o Brook foi um guarda real e o Saulo um vice-almirante, mas essas pessoas não têm status social para interagir com dragões celestiais livremente. Então, como essa interação aconteceu, a ponto do Saulo saber que eles são imortais? Está faltando explicações que talvez não serão entregues. Semelhante ao início de One Piece. Tô relendo e no arco do Baratie, entre muitas coisas malucas, temos um momento na história onde a grande linha é um mistério, ninguém sabe nada sobre lá, além de quem supostamente vive por lá. E por exemplo, até o arco do Arlong, nem jornal existia dentro da série. O jornal econômico passa a existir junto da primeira recompensa do Luffy. Graças a isso, temos o Krieg e o Mihawk voltando da grande linha, supostamente, usando a montanha reversa. Coisa que hoje, sabemos que é meio impossível de fazer. Fora isso, só duas pessoas conheciam o Mihawk, o Zoro por ser um espadeiro e o Zeff que já navegou na grande linha. Aí corta para o futuro, e temos o Jornal Mundial lançando para o mundo todo, notícias sobre o Luffy lutando contra a Big Mom, Kaido e os caralho. Então o que me incomoda é, se os Cavaleiros Divinos são tão acessíveis, por que não apareceram antes? O Jinbe já os conhecia também. Ele foi um corsário. E falando do Jinbe, o cara um pirata experiente, vivia conversando com o Barba Branca e o bloqueou um golpe do Akainu, pra hoje ser reduzido ao nível Usopp. Que final de carreira hein? E bem, falando em final, essa página fecha com uma cena do Somers percebendo algo, dando a entender que ele percebeu a Robin e Chopper escondidos. Porém, o Flash Negros está ativo e, na verdade, ele percebeu a Gunko jogando as batatas no chão. Aqui, acredito que seja um dos momentos mais convenientes do capítulo. A Gunko não tinha por que capturar todos os membros do bando, afinal de contas, o trio não quer lutar com o Luffy. E isso é uma boa justificativa para essa cena. O grupo foi capturado, mas ninguém está ferido. Com exceção do Jinbe que se feriu nem sei porquê.
Haki do armamento serve tanto para defesa quanto ataque e o armamento do Tritão não deveria ser algo fácil de atravessar. Dito isso, a frase da Nami sobre como o Jinbe foi inútil e a resposta dele ser, estou pensando sobre o poder dela, parece cena de comédia. Se a Gunko não tivesse pegado leve, estariam todos agonizando no chão. Aí, vou levantar outro pensamento. Não sei o que o Jinbe quer pensar. Vou usar o Law como ponto de referência. Em vários momentos o Law expôs que os seus poderes de fruto eram limitados já que o Haki da Big Mom e Kaido negava parte do poder do seu fruto. E depois, durante a batalha contra o Barba Negra, ao ser afetado pelo poder do Doki Ki, ele usa Haki para negar o poder inimigo. Aí a discussão pode ir na direção e questionar se o Law usou o Haki do rei ou armamento. Na minha opinião, armamento bem forte já deveria ser o suficiente. Então, bastava o Jinbe usar Haki e na teoria, isso impedirá a Gunko de forçar os seus movimentos usando as setas. Mas enfim, voltando para a humilhação dos piratas dos Chapéus de Palha, é muito duvidoso o motivo que levou a Gunko capturar todo mundo. Principalmente porque o trio não quer conflito com o Luffy e a Gunko, muito claramente, só se importa com o Brook. Tanto é que ela tenta forçar o Brook a lhe servir pela eternidade. E mais uma vez, quando ela ameaça o Brook, dessa vez o Somers, alerta para não enfurecer o Luffy. E aí, para mim, tem duas coisas que me parecem interessantes. A primeira é, o governo mundial quer eliminar o Luffy. Tentou fazer isso em Wano, tentou fazer isso em Egghead. Ou seja, não existirá uma situação melhor que essa para cumprir essa missão. Quer oportunidade melhor que ter a maior parte do bando como refém. O Luffy tranquilamente se mataria para proteger a tripulação dele. E acredito que matar o Nika deveria ser prioridade. Então, o trio pegar essa oportunidade e não a usar, pode ser uma solução meia bomba do roteiro. Uma desculpa frágil como o intestino do atleta. Ou então, existe um problema em enfrentar o Luffy. Se a gente reviver o final do arco de Egghead, um arco onde ninguém conseguia prever nada, nem mesmo um segundo no futuro. Temos a cena do robô, Emmet, sacando sua arma secreta e lutando no meio do time inimigo e levando o jogo sozinho. E humilde como era, nem falou a frase dos campeões, achei fácil. Dito isso, essa cena é importante porque o Haki do rei de Joy Boy foi capaz de cancelar as transformações de todos os anciões, como também os expulsou de Egghead. Tem um detalhe nisso, os 4 que usaram o abismo para chegar na ilha vindo da Terra Sagrada, com exceção do Marcos que voltou depois de ser explodido para o Luffy, o restante foi expulso da ilha pelo Haki do rei. A outra exceção é o Saturno que deveria ter sido expulso da ilha e voltado para o navio, mas não lembro se isso aconteceu. Com isso dito, desde o arco de Egghead que tem uma crença muito forte, que o poder capaz de vencer essa imortalidade é o Haki do rei. Ou seja, os cavaleiros querem evitar por acreditar que o Haki do Luffy é forte o suficiente para vencer a imortalidade deles. Isso pode acontecer porque os cavaleiros e anciões não se comunicam muito e os cavaleiros divinos não sabem que o Haki do rei do Luffy não é forte o bastante. Ou então, outra possibilidade é que a imortalidade dos cavaleiros é inferior aos anciões. Mas enfim, voltando para o drama do recrutamento forçado do Brook, a caveira falante se mostra muito firme e recusa o recrutamento da Gunko, mesmo que isso lhe custe a vida. A quantidade de gente que deve estar dizendo, se fosse o Sanji, deve ser absurdo. E outro detalhe que estava deixando passar, antes da tentativa de recrutamento, o Brook comenta como se tivesse percebido algo, mas acredita ser só sua imaginação. Acho que ele percebeu que ela tinha um cuidado maior com ele, ou talvez, ele reconheceu ela de algum lugar. Bom, a resposta dura do Brook rendeu um chute no queixo. Porém, a Gunko se sentiu muito mal e correu para ajudar. A garota é realmente fã do esqueleto. E esse momento de fã arrependida, dá início a outro momento questionável. A missão dos Cavaleiros dos Zodíacos era uma única tarefa, sequestrar as crianças de Elbaf e as levar até a Terra Sagrada. Mas aí, o trio simplesmente decidiu mudar a missão. Daí você já vê que ninguém respeita o Shanrock. Os caras simplesmente decidiram que vão executar as crianças e para que isso não aconteça, os gigantes devem cumprir certos acordos. E o primeiro desses acordos é destruir a biblioteca e a escola. E enquanto o Somers revela a sua origem e faz suas exigências. Temos o Killingan despertando as crianças, mas não entendi por que ele fez isso. Será que era um limite, ele não consegue manter elas dormindo por mais tempo? Ou talvez, ele vá usar um Dendemushi para transmitir o desespero das crianças para Elbaf inteira. Outra coisa que acontece durante a transmissão é a derrubada dos gigantes piratas. Nos spoilers falava sobre como várias mulheres, as esposas deles apareciam e por medo de lutar, eles fugiram. Corta para o mangá e temos duas mulheres. Uma parece ser referência a Big Mom e a outra é a mãe do garoto que tinha medo da mãe e só.
Mas parece que vários gigantes diferentes estão se desculpando com a mesma esposa. Será que a mulher tem vários maridos? De qualquer forma, os gigantes são tirados de cena enquanto a Ripley chega. Eu esperava ver a Ripley fazendo algo foda. Mas a cada novo capítulo, esse desejo é fragmentado em lágrimas. Bom, voltando para as crianças, o Killingham faz a Angie transmitir os nomes das crianças capturadas. Cada uma tem uma personalidade diferente. As garotas são bem distintas, tem a chorona, a pessimista, a positiva e a órfã tuiteira. Já os garotos são mais parecidos entre si, a maioria está pensando em como resolver a crise, enquanto um chora e o outro está pensando em como se salvar sozinho. Inclusive, já consigo imaginar um novo bando pirata aí em... Bem, depois de entregar os nomes dos 9 capturados, acho que é o Somers que volta a falar, ele explica que agora tem 10 crianças, já que um tal de Colum tentou salvar as outras e também foi capturado. Nesse momento, o Gaban fica todo feliz. E se você acha que a alegria dele vem do fato do filho ter sido capturado, você precisa de ajuda. O Gaban fica feliz porque o filho foi um guerreiro corajoso que tentou ajudar os amigos. E o motivo dele correr é obviamente para ajudar as crianças. A motivação do Gaban é não apanhar da esposa por ter deixado o filho se machucar e a Robin, sua motivação é proteger a história. E o capítulo termina com esses dois personagens se movendo para enfrentar o impossível. Em especial a Robin, como exatamente ela protegerá as crianças. Já que protegendo as crianças também protegerá a biblioteca e a escola. Durante a semana, vi uma capa de vídeo. O tema era o despertar da Robin. Uma ideia interessante. Fiquei pensando sobre, e o despertar da Robin tem um problema, ou uma solução. O maior problema da Robin é que ao usar os seus poderes, criando partes independentes, essas partes continuam possuindo uma ligação com ela. Então, se por exemplo, ela criar braços em volta do Somers e tentar torcer o pescoço do cavaleiro, além de ser uma técnica inútil, o Somers só precisa criar espinhos e perfurar esses braços. Será o mesmo que perfurar a Robin, ela vai sentir a dor. Ou seja, o despertar da Robin tem que romper essa ligação para que ela não sinta dor. Enquanto ela sentir dor, ela vai terminar como o Saulo. Ainda mais que o Somers não é um pai como a Gunko é uma mãe, então ele deve machucar a Robin, isso deve ativar o Haki do Sanji que vai se teleportar para ajudar a Robin, ou o Gaban sirva de escudo para Nico e o Robin. Do Chopper, não espero nada. E falando em esperar, estou muito curioso para entender como e quando Luffy e o pessoal lá no submundo vão entrar nesse bolinho aí. Bom, é isso. O capítulo 1147 foi ok. Típico capítulo que o mais interessante é o que vem depois, ele por si só não é tão interessante. Mas enfim, fico por aqui. Obrigado para quem assistiu e tchau. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.